retornando com a nossa entrevista com o colunista social polêmico, João Jorge. Ô, João, você estava dizendo que quando você começou na imprensa, primeiro você montou um jornal e depois foi trabalhar em qual jornal? Era um jornal alternativo, né? Jornal alternativo, foi o Jornal Vale do Sol E desses jornais tradicionais de Montes Claros, qual foi o primeiro que você trabalhou? A minha estreia foi na Gazeta. Eu estreiei no começo de 2000 na Gazeta, e inclusive faltava um mês para o Prêmio Projeção, e eu comecei a fazer um quadro aos sábados, Quem Tem Medo da Verdade. Eu entrevistava as pessoas, entrevista as personalidades das cidades, delegados, juízes, políticos, com entrevistas mais picantes e corajosas. Graças a Deus, Edgar Pereira me enxergou na época e convidou para o Jornal de Notícias. E eu fui para o Jornal de Notícias, e no Jornal de Notícias eu fiquei um período até 2004. Eu costumo dizer, Jorge, que eu não saí do Jornal de Notícias. Edgar falava isso. Pereira brinca comigo. Falava, João fugiu do Jornal de Notícias. Aquela imprensa diária, aquela coisa maçante, todo dia, e eu já com aquela responsabilidade. Muita coisa eu não vivi. E aconteceram coisas que eu vou retratar no livro. Eu, na época, me apaixonei por uma socialite, uma mulher da sociedade, que passou por aqui. Me encantei. Em princípio, um amor platônico, depois... E essa coisa foi eu não tive estrutura para segurar isso. E acabei deixando o jornal. E aí montei a tribuna. Uma série de tribunas. Era a tribuna, essa na época era a Tribuna do Norte, um jornal corajoso, polêmico. Desde o primeiro número, um jornal muito forte e já cheio de política. E eu tinha necessidade, de escrever com mais liberdade, com mais coisa. E no Jornal de Notícias, muito bom o jornal, mas o jornal diário, ele obedece uma série de regras. E o jornal diário é muito importante, e o Jornal de Notícias marcou minha carreira. Mas aí saí e acabei depois também, quando o amor acabou o jornal, e eu fui para a Bahia, sofri uma decepção enorme aqui, porque eu tinha um quadro no Jornal de Notícias e na TV Gerais chamado Cobras e Lagartos. Isso aparece na novela da Globo. Na época eu tinha feito um documentário chamado João de Minas, e que eu contava todas as histórias dos Cobras e Lagartos. Eu vejo o primeiro capítulo dessa novela de João Emanuel Carneiro na Globo e me sinto frustrado, porque todas as minhas crônicas estavam ali copiadas. Então eu saio daqui sem mãe. Minha mãe já tinha falecido em maio de 2005, ela morreu nos meus braços. No Dia das Mães, eu carrego essa dor e vou para a Bahia. Aí escrevo, fico 2 meses na Tribuna Minas Bahia, dou uma entrevista para a Sônia Abrão, dizendo o que a Globo fez comigo, e provando que era meu, mas eu não tinha nada registrado, tanto que no final da novela Cobras e Lagartos, a Globo mostra Montes Claros horrível, numa situação toda que causou indignação na época, até ao vice-presidente José Alencar, que ele se pronunciou, ele como uma pessoa muito ligada ao Norte de Minas e a Montes Claros, diz que aquela cidade segurada que a Globo estava mostrando, dizendo ser Montes Claros, uma cidade onde não tinha um hospital, que não tinha uma situação toda. Aí depois eu fico algum tempo, como se dizendo, na geladeira, quase que um ano, e Reginaldo Silva, esse saudoso jornalista, saudoso amigo que está fazendo um ano que partiu, me leva para o Jornal Norte, para fazer, em princípio, colunas. Eu faço uma coluna muito polêmica, muito forte. Rui me tira do jornal, porque era muito forte no polêmico. Como colunista, você teve algum colunista que você se inspirou nele? Eu me inspirei muito em Lazzim. E acho que assim, a simplicidade de Lazzim, para alguns, é um homem inteligentíssimo, não é só a popularidade, a simplicidade dele. E busquei através de Lazzim, porque Lazzim reuniu ali os melhores. Lazzim tinha um pouco de Ibrahim Suede, que era o papa do colunismo. Tinha um pouco do Zósimo Barroso do Amaral, que morreu, que foi do Jornal do Brasil, do Globo, que eram as notas curtas e quentes. Aquela nota que o sujeito lia e ficava assim, nossa, mas isso aqui... Lazzim tinha um pouco do tradicional, um pouco da irreverência, um pouco de tudo. E até hoje está fazendo muita falta no colunismo. Então você se inspirou muito nele? Muito em Lazzim, porque Lazzim captou todo mundo. Mas você é bem mais polêmico que ele. Ah, muito mais. Eu sou muito mais. O que eu escrevi coisas que, assim, as pessoas ficaram, né, muita coisa. Eu quebrei muito essa coisa da manchete ser só manchete social, né?
Mas como é que você convive com a sociedade? Convive bem? Convivo bem com a sociedade, mas eu não priorizei. Agora eu estou começando, aos 50 anos, começando a priorizar isso. Mas eu optei muito pelo jornalismo e deixei um pouco o social de lado. Escrevi manchetes políticas fortíssimas. Eu dei furos. Por exemplo, na Gazeta, uma pessoa disse assim para mim, eu anunciei primeiro o vice de Jairo, na época, que não era Cláudio Pereira e não era o Wilson Cunha, que era o Ribeiro. Uma pessoa do diretório, na época do Jairo, falou, eu tiro você do jornal. Não tirou, porque o jornal teve uma tiragem ótima. Eu dei a manchete que era o Ribeiro e que Jairo, em 2000, ele não ia optar nem por Cláudio Pereira na época. Foi um grande vereador e nem por o saudoso Wilson Cunha para ser o vice dele. Eu sempre tive fontes fortes e sempre utilizei dessas fontes e graças a Deus nunca quebrei a cara. Já teve gente, e não foi pouca gente, emburrada, chateada, mas eu nunca noticiei mentira. Tanto que eu não tenho nenhum processo. Até hoje eu não tenho processo. Mesmo no período de campanha também não enfrentei esse tipo de problema. Enfrentei alguns alertas, né? Procurei equilibrar situações. Você foi um crítico muito forte da administração do Tadeu, né? Fui um crítico muito forte e assim, tive a coragem de dizer uma série de coisas que eu não concordava e que a população não concordava. Na verdade, Jorge, eu me sinto uma voz da população, uma voz que eu ando muito a cidade, eu vou a vários ambientes e procuro ouvir e captar e através disso fazer minhas colunas também que sejam um radar para a população. A sociedade de Montes Claros hoje é muito eclética, né? Muito variada, né? Muito eclética, entrou muita gente diferenciada, o dinheiro está mudando de mãos também. Eu acho que já mudou. Já mudou. Porque, por exemplo, no tempo de Lazinho, o dinheiro de Montes Claros estava na mão dos grandes fazendeiros. É verdade. Hoje já não é mais. Já não é mais. Então tem muita gente que se você olhar, aí você imagina, você fala assim, essa pessoa não vai ter condição de ir na festa e tudo, aí você quebra a cara. Porque a pessoa chega lá com a melhor roupa. Ô João, mas para ser da sociedade precisa ter dinheiro? No meu caso, eu procuro enxergar as pessoas que têm valor. Eu já homenageei garis, já peguei pessoas que de vestir a roupa. Por exemplo, uma mulher para ser elegante, ela tem que ter dinheiro? Elegância é um conjunto. Basta ter dinheiro? Não, elegância é um conjunto. Tem que ter cultura, tem que ter pedigree. Elegância não se resume só a par de sapato. Porque a mulher pode colocar um par de sapato, ela pode colocar um vestido maravilhoso, não carregar aquele vestido e ser uma bregona de primeira. Elegância também envolve postura, conteúdo, uma série de coisas. Esse conceito de elegância não é só esse de elegância de poder, de essa coisa. Não é. E Montes Claros tem muitas mulheres elegantes? Várias. Desde as mais tradicionais até da novíssima geração. Eu lembro que antigamente o Teodomiro ele tinha a lista dele das 10 mais elegantes. Se inspirou. Por que isso acabou, hein? Acabou porque... Porque a mulher gosta disso. Gosta. Mas a sociedade gosta lança disso. Isso na revista Tempo agora. Lança na revista Tempo. Na verdade, era o seguinte. Ibrahim fazia na Manchete, antigamente, na saudosa revista Manchete Adolfo Bloch, as 10 mais elegantes, no tempo de Beck Labin, de várias delas. Aquela Marinque Veiga. Carmen Marinque Veiga, a Beck Labin, e até naquela época deu uma polêmica, porque a mulher começou a namorar a Beck Labin. O Ibrahim lançou ela nas 10 mais e ela começa a namorar Valdir Soriano, que era o cantor mais brega do Brasil. Né? E ela começa a querer melhorar aquele repertório dele, leva ele para cantar com Caetano Veloso. É muito interessante. E a Carmen, que depois quebrou. E aí surge a Vera Loyola naquele grupo de emergentes, quando o Edgar de Anjo lança os emergentes, e vem aquela mudanças, né, de emergentes, e o colunista não adianta, ele tem que saber filtrar, captar. Agora a minha coluna é de todos. Ela pode ser do gari que faz a limpeza, a tudo, da idosa que mora dentro de um conglomerado. Outro dia Rui foi visitar o conglomerado Cristo Rei e tinha uma senhora idosa linda e Rui abraçado com ela, eu publiquei essa foto. Ô João, nós vamos para mais um intervalo comercial e logo nós voltamos para o nosso último bloco. Um instantinho.